Tá aí, então, o Odair Hellmann. Tava vendo aqui a tabela, Ozinho. O Santos já tá em sexto, hein? Já é o sexto colocado. Outro dia ele tava naquela zona ali junto com o Corinthians, com o Flamengo, né, ali embaixo. Mas os dois resultados já foram suficientes para o Santos subir. E por outro lado, o Vasco com a derrota é o primeiro fora da zona do rebaixamento, até porque o Goiás está ganhando do Botafogo. Então o Corinthians está indo para a 17ª posição e o Vasco da Gama está indo para a 16ª. Aquela história, né, Zinho? É início de campeonato, quando você consegue uma vitória, muda muita coisa, mas o Vasco não tem conseguido essas vitórias e por isso que está lá embaixo. Ah, sem dúvida. Você fica muitas rodadas sem vencer, ou pontuar só por empate às vezes, acontece de você ir para a parte de baixo da tabela. Mas é aquilo que você falou, 2 vitórias, você já eleva. O Santos venceu 2 jogos aí seguidos, do Bahia e agora do Vasco, já sobe na tabela. Aí é aquilo que a gente falou, início de campeonato, você tem que somar seus pontos, principalmente para equipes que você compete mais, é o nível. Acho que o jogo de hoje são 2 equipes que vão brigar pelo mesmo espaço na tabela. Não coloco Santos e Vasco como times para brigar lá pelos 4 primeiros lugares. A sequência da competição, principalmente o Vasco, né, que só está em uma competição. O Vasco não tem Copa do Brasil, não tem Sul-Americano, não tem Libertadores, o Vasco só tem o Campeonato Brasileiro. Aí vem assim, uma cobrança maior do torcedor, porque esse time oscila demais. Mas eu vi atentamente a coletiva de ambos os treinadores, que eu gosto, acho que são bons treinadores. Um pouquinho mais cascudo, um outro que já está com um período também mais jovem, que é o Barbieri, o Odair Hellmann. Mas, para mim, são ótimos, bons treinadores, né? Treinadores que conhecem futebol, com estratégia, com planejamento, com estrutura de saber montar uma equipe. Agora, o material humano que ambos têm é difícil. Então, assim, para você... Há uma cobrança, às vezes, exagerada em certos treinadores, mas se você olhar para o elenco, o cara vai brigar no meio da tabela. Não é fácil. E aquilo que eles falaram, cada um defendeu o seu ponto. E foi o que aconteceu. Que o Vasco teve mais volume, que finalizou 18 vezes contra 2 do Santos, né? No gol só uma, que foi o gol. Mas é a estratégia. O Santos desfalcado, já não tem um elenco farto e ainda teve desfalques importantes, né? Um atacante vai para a seleção. Por mais que vocês falem, o garoto de 17 anos fez um gol de gente grande, calma, tranquilidade, boa movimentação e uma finalização com categoria, né? Com quem sabe o que está fazendo. Mas o Marcos Leonardo é o jogador que não está como titular porque está na seleção brasileira, que vai disputar o Mundial. Então você não é toda hora que se encontra que um moleque de 17 anos vai te resolver todos os problemas. E o garoto hoje resolveu, com a assistência do Lucas Lima, tão contestado, e que falta ao Vasco essa criatividade e lucidez na parte ofensiva. Porque o Vasco, o jogador que tem essa lucidez, começou o jogo no banco. Aí por opção do Barbieri, que é o Alex Teixeira. Foi mais com a molecada, que é mais isso aí, cruzamento, velocidade, drible, jogada pelo lado do campo. Por dentro estava mais difícil. As opções que o Barbieri teve, por isso que a torcida cobrou muito, e ele que já está há um tempo grande, né, no Vasco da Gama. Mas assim, ele está buscando essas soluções para que o Vasco não perca jogos dentro de casa, que era o grande forte do Vasco. Jogar em São Januário com a sua torcida. Perdeu para o Bahia e perdeu para o Santos, equipes que ele briga na faixa de tabela que eu falei anteriormente. E o Barbieri falou que ele dominou amplamente o Santos. Você viu assim, Fernando? Mas aquela imposição é um abafa, né? Acho que faltou alternativo. O Vasco não é um time criativo. E eu concordo muito com o Zinho no ponto do Alex Teixeira. O Alex Teixeira entra bem no segundo tempo. E o Orelhano é outro jogador que tem entrado bem. Eu acho que para você conseguir transformar o Vasco uma equipe com uma capacidade maior de articulação, com mais repertório, esses 2 jogadores precisam ter uma sequência um pouco maior. Só para finalizar da minha parte, o Vasco cruzou 50 bolas hoje na área do Santos. 50? 50 bolas na área do Santos. Então, assim, só foi uma alternativa. Sim. É pouco. A gente está indo para junho daqui a pouco. Óbvio que ele ainda precisa de um camisa 10, ele precisa de alguns reforços. O Vasco ainda precisa se reforçar. Mas eu acho que poderia ter um pouquinho mais de jogada trabalhada. Tem muita reclamação também, Simão, do Vasco em relação à arbitragem. Você pode mostrar pra gente aí o que os vascaínos estão reclamando, se com razão...